Por Dentro da Temporada. Tá aí? Então entra. Eu sou Matheus Abujanra e este é o Por Dentro da Temporada, o podcast da Cizone, criado para desmistificar e entrar a fundo no aluguel por temporada e falar com quem está fazendo parte da maior e melhor empresa de aluguel por temporada do Brasil. Hoje a gente está gravando ao vivo aqui do Cizone Conecta Franquias, o evento que reúne nossos anfitriões de todo o Brasil. Episódio A Sala de Máquinas, o que faz a Cizone ser a Cizone. E para isso, eu não tenho companhia melhor do que o Bruno Benetti, o nosso Bill, COO da Cizone, e Yara Moraes, que está por dentro de toda a nossa operação diretora de franquias. Muito obrigado, pessoal, por aceitar nosso convite, estar aqui. E antes de a gente começar o nosso papo aqui, Bill e Yara, eu me sinto na obrigação de também agradecer aos nossos patrocinadores aqui do Cizone Conecta Franquias. Vamos lá, a Mog, a Pleno, a Madkey, Stace e a Easy Cover. Pois bem, pessoal, hoje a gente vai aqui tentar entender como a Cizone e, claro, os nossos franqueados estão construindo essa expansão por todo o Brasil com esse selo de qualidade tão importante. E, Bill, vou começar com você, Yara, talvez não seja dos mais cortês não começar pela mulher, mas é porque o Bill tá desde o início ali, desde as primeiras reservas da Cizone enquanto gestora, dos primeiros passos até se transformar nesse sucesso. Queria que a gente voltasse ali, aquela história que muita gente já conhece, mas sempre vale lembrar. Como que a Cizone surge e que problema que a gente vem para resolver? Bom, Abu, acho que é um prazer estar aqui, então contar um pouquinho da história de quando tudo era mato. A Cizone nasceu da solução de uma dor muito simples. Como que eu faço para conseguir investir em imóveis e atingir rentabilidades parecidas ou superiores à renda fixa, à renda variável, investir em imóveis de um modo que dê dinheiro de verdade, né? Porque o investimento imobiliário ele é muito comum no Brasil, né? Nossos pais, nossos avós, todo mundo fala quem compra terra não erra, investam em imóveis, né? Tem a frase do tijolo também? Tem a frase do tijolo também. Enfim, investir em imóveis é algo comum no Brasil, mas como que eu invisto de uma maneira inteligente nesse mercado que isso maximize os nossos retornos? E quando a Cizone começou, quando essa dor apareceu, era um momento que o mercado de ações estava muito em voga, era um momento que estava surgindo youtuber de ações a todo momento, a galera estava começando a fazer day trade, e pouca gente conseguia entender como que no mercado imobiliário a gente conseguia retornos maiores do que aqueles que eles estavam representando em renda variável, né? Sendo que o mercado imobiliário é um negócio sem abrir mão de segurança do mercado imobiliário. O tio dos terrenos e tal. Então, a gente resolveu para poder fazer isso acontecer. E a gente começou nisso, um dos primeiros investimentos imobiliários, né, que o nosso fundador, o Fernando, fez, foi um imóvel localizado dentro de um hotel, na qual o próprio hotel rentabilizava, através das diárias, aquele imóvel. Só que como ele precisava usar esse imóvel também, não era possível deixar no pool hoteleiro. Então ele acabou tendo que procurar uma outra solução para poder remunerar enquanto ele não estivesse usando o imóvel, e o Airbnb estava surgindo na época. E daí assim começou a questão do aluguel por temporada. Conforme esses retornos foram vindo e foram crescendo, e esse negócio começou a se tornar cada vez mais rentável, ele começou a comprar outros imóveis dentro desse hotel, e a gente chegou num conceito de rentabilização pelo mercado de aluguel por temporada. Então, aquelas primeiras anos de Airbnb dentro do Brasil, ainda existia Couchsurfing, não sei se você lembra, de 2014, 2015. E os retornos que a gente estava obtendo por dentro do Airbnb já eram muito superiores ao que o pool hoteleiro conseguia entregar. Então, a gente viu aquilo como uma oportunidade de mercado. Claro que o mercado de hotéis por si só não é um mercado muito grande para o investidor imobiliário. Sim. Então a gente começou a atacar o mercado residencial e conseguir fazer com que qualquer imóvel, em qualquer lugar do Brasil, seja ele dentro de um prédio, seja a única unidade que a gente administra ou não, seja ele no meio de uma montanha, na serra, a gente consiga fazer esse mesmo tipo de operação e gerar esse mesmo tipo de rentabilidade. E dali nasceu a Cizone. Como que a gente faz para conseguir investir nesse mercado sem ter dor de cabeça? Bacana. E, Bill, acho interessante você trazer esses primeiros passos, porque, de alguma maneira, a Cizone surge com o advento do hábito
de se alugar por temporada aqui no Brasil. O Airbnb já existia, com certeza, afinal de contas a Cizone vem, mas não podemos nem dizer que ainda era uma dor verdadeira para o proprietário. E hoje a Cizone, de fato, cura essa dor. A gente pode... Como que a gente simplificaria a dor que esse investidor tem e que a Cizone hoje ataca? Perfeito. Então, quando você pensa no investidor imobiliário, eu estou falando de um médico, eu estou falando de um advogado, eu estou falando de um empresário, de um engenheiro, que tem as suas ocupações full-time. As pessoas trabalham 8, 10, 12 horas por dia nas suas empresas, nas suas ocupações normais. E essa pessoa quer investir no mercado imobiliário. Isso não pode ser um side job. Isso não pode ser algo a mais, uma profissão a mais que essa pessoa tenha. Ah, não, agora eu sou médico e eu também sou o host de temporada. Não faz sentido isso, porque você vai ganhar muito mais dinheiro fazendo cirurgia. Você vai ganhar muito mais dinheiro já na tua própria profissão. Então, a Cizone possibilitou que as pessoas pudessem investir nesse mercado sem elas terem que fazer absolutamente nada. Então, o que a gente acredita é que investir em imóveis deva ser tão simples quanto investir em ações. Quando você compra uma ação do Itaú, você não necessariamente vai trabalhar no Itaú, você não vai lá participar das decisões estratégicas do Itaú ou se preocupar com o lucro ou prejuízo de uma agência em específica. Assim como quando você investe num imóvel com a Cizone, seja deixando ele para a nossa rentabilização através da gestão ou investindo num spot que a gente desenvolva, você não vai ter trabalho nenhum. Tudo que você precisa tem de transparência na nossa plataforma online e a gente executa tudo. Então, gera dor de cabeça investir em imóveis? Gera, mas essa dor de cabeça não precisa ser tua. Sim. A gente assume toda essa operação, resolve todos os problemas e você pode encarar aquilo só como um ativo financeiro. Perfeito. Você E deu também- a deixa para eu falar com a Yara, mas pode falar, complementar. Não, e também, Abu, o investidor antes ele só tinha a opção de comprar o imóvel ou para colocar à venda ou para o aluguel tradicional. E no aluguel tradicional, a opção era colocar em imobiliárias tradicionais, né? Sim. Então, ele só tinha essas duas opções, ele não tinha outras opções, né? A gente vem também com a ideia de trazer mais uma opção para o imóvel, né? Porque agora ele não só tem o aluguel tradicional à venda, como o aluguel por temporada também, né? A gente expande o portfólio e dá mais rentabilidade pro cara. Sim, sim. Bacana. Yara, e eu vou pegar carona ali no que o Bill falou no final, porque você, a nossa diretora de franquias hoje, mas também tem uma vasta experiência como empreendedora e como investidora. E eu e o Bill, a gente falava agora há pouco aqui sobre um problema. Como que você enxerga a expansão de franquias, a Cizone trabalhar com franquias como responsável para conseguir levar a solução desse problema para o Brasil inteiro e respeitando as particularidades locais? Gerenciar todos esses imóveis é a parte mais difícil de todo o negócio, né? Então, o modelo de franquia, ele vem como uma opção para a gente conseguir expandir para todo o Brasil, né? E aí, antigamente, o aluguel por temporada era mais conhecido em cidades turísticas, né? E o que a gente observa é que o aluguel por temporada tem crescido em todas as cidades do Brasil, não só as cidades turísticas, como em grandes centros também. Então, o modelo de franquia, ele possibilita a gente expandir para qualquer lugar, né? E lá na ponta, a gente tem o nosso anfitrião, né? Que é o responsável por gerir toda a franquia, atuando presencialmente, garantindo a operação, que é o mais complexo, visitando os imóveis, garantindo a manutenção, garantindo vistoria, garantindo o padrão, a qualidade de atendimento ao hóspede. Então, é através do nosso franqueado que isso se torna possível, né? Então, isso é algo muito único, assim, do modelo de Com negócio certeza. da Cizone. E a garantia de ter alguém de fato empreendendo junto, porque vocês dois falavam agora há pouco da ideia da solução da Cizone para investidor, mas queria ouvir de você, Yara, qual é o principal valor que a Cizone leva para o franqueado, no caso ainda não franqueado, mas para alguém que tem esse interesse em empreender no short stay? Como que a Cizone chega junto com esse cara? Porque não é nem pegar na mão, é tipo, vamos trabalhar junto. Que valor, qual é o nosso principal valor ali que a gente entrega? Acredito que é uma virada de chave para a pessoa que quer uma nova oportunidade, né? E a Cizone entrega toda
a parte da operação. Então, muitos dos nossos franqueados não entendem desse nosso modelo de negócio, não conhecem como que funciona o atendimento, eles não sabem como fazer um anúncio, fazer fotos profissionais, fazer a vistoria. Então, a gente entrega todo esse suporte, esse know-how nosso, né? Então, a gente vai dar todo o treinamento, acompanhamento, suporte. A gente tem dentro do nosso time a figura do consultor regional, que é o responsável por acompanhar de perto o nosso franqueado. Então, ele vai dar todo o treinamento, todo o suporte, ele vai instruir, ensinar desde o primeiro passo, né? Que o primeiro passo, depois que a gente fecha o contrato, a gente vai fazer toda a implantação do imóvel. Então, o consultor vai dar todo o treinamento, o acompanhamento, para que ele consiga fazer isso de maneira profissional. Bacana. Então, o que a gente faz? A gente profissionaliza o nosso anfitrião, né? Então, a gente traz profissionalismo para o nosso anfitrião. Uma vez eu ouvi uma frase de um sábio, o famoso Bruno Benetti, que é o franqueado vai fazer aquilo que ele é bom em fazer e a Cizone vai cuidar de toda a parte. Eu acho que é um resumo, toda a parte que ele não precisa perder tempo. Se a gente leva esse valor para o investidor, a gente também está levando para esse empreendedor que quer rentabilizar, porque não, com o aluguel por temporada de uma outra maneira, certo, Bill? Perfeito, eu acho que é uma oportunidade de empreender de verdade, assim, quando a gente compara a nossa franquia, a opção da pessoa fazer um Uber, a opção da pessoa colocar um sistema de delivery, a opção da pessoa construir um negócio de bairro ou algo nesse sentido, a franquia é muito apetitosa para o empreendedor. E a gente precisa disso muito, porque na Cizone a gente valoriza muito esse sentimento de dono. Eu não quero que o meu franqueado se sinta como um empregado lá na ponta. Eu não quero que ele se sinta como sendo um CLT. Eu quero que ele se sinta como sendo um empreendedor, dono do negócio, que ele vai poder ganhar tanto quanto ele conseguir crescer e ele tiver competência para tal. E a Cizone está aqui para dar todas as ferramentas e o suporte para que ele execute esse crescimento. Então a gente tem desde micro franquias que hoje operam ali 15, 20 imóveis, até franquias enormes de 120, 130, 140 imóveis, na qual você já precisa ter funcionários contratados o ano todo, que você precisa ter uma estrutura, que você precisa ter uma operação de verdade. É uma empresa. Então, assim, entre você ir lá e abrir um supermercado no bairro, você ir lá e ter uma franquia da Cizone, cara, nenhuma rede de supermercados vai te dar o supermercado montadinho e te dizer, ó, só operar. Sim. Mas a franquia da Cizone, ela chega ali, ó, é check-in, check-out, manutenção, limpeza e lavanderia. É isso que você precisa fazer. Todo o resto deixa com a gente e nisso a gente ainda te ensina os processos. Não precisa chegar nem sabendo dobrar um lençol. A gente vai te ensinar tudo do zero até você sair operando. Boa. E tem outras facilidades também que normalmente o anfitrião amador ele não tem as habilidades, por exemplo, de financeiras, de prestar contas para o proprietário, que isso é uma dor do modelo amador, né? Que você tem que prestar conta para o proprietário. E hoje a gente tem um sistema próprio, né? Que a gente tem a Wallet, que é um sistema próprio que a gente tem toda a transparência para o proprietário. Então, a gente já fornece esse sistema. Então, isso é uma facilidade para quem está entrando para o nosso modelo ali, para quem é nosso franqueado. E tem outras questões que ele também não sabe fazer, que ele vai aprender com a gente ali no dia a dia, né? Fazer uma vistoria detalhada do imóvel, fazer uma foto profissional, que isso é muito importante na hora de criar um anúncio, a própria criação do anúncio. Mais importante, na real, a própria né? criação do anúncio, né? Fazer isso de forma profissional. Então, são dores que a gente já vivencia há muito tempo, né? A gente já vivencia aí desde a abertura aí da empresa, e aí a gente tá melhorando esse processo para garantir que os novos franqueados não precisam mais viver essas dores, né? Bacana. Então, a gente tem muitas facilidades ali que a gente entrega para o nosso franqueado. E vocês vejam que interessante, hein? Eu tinha separado perguntas de wallet e tecnologia pra gente explicar esse papel na Cizone, e a Yara que falou e tinha falado sobre treinamentos, etc. E o Bill que falou, isso é uma dupla
que tá bem entrosada, não preciso nem ficar dividindo muito. Yara, eu queria, antes de entrar na tecnologia, e eu vou deixar vocês dois falarem à vontade, um último ponto que eu acho que é importante, porque eu te perguntei sobre o valor da Cizone, e claro que a gente olha sobre esse lado que a gente está levando para o franqueado, mas é bem interessante a gente trazer o outro lado, o valor que só um franqueado pode entregar para a Cizone, esse empreendedor que de fato é a nossa cara, é a nossa marca ali no dia a dia, é ele que vai conversar com os nossos hóspedes, e a Cizone faz mais de 50 mil check-ins mês e tem números ali impressionantes, e eles também entregam esse valor. Queria que você falasse um pouco aí o que de valor que esse franqueado entrega para nossa marca. O franqueado, normalmente, ele é uma pessoa que é muito hospitaleiro, né? Então, ele entrega um valor, ele tem a hospitalidade correndo nas veias, e a gente tem algo que é muito importante também para a nossa operação, que é a regionalidade. Então, esse nosso franqueado, ele conhece a região onde ele está atuando. Então, ele sabe dar dica para o hóspede, ele sabe indicar um restaurante, indicar um café, ele sabe indicar o evento que está acontecendo na cidade. Então, isso é uma virada de chave também. Esse franqueado conhecer da cidade, conhecer da região. Então, isso muda a percepção do hóspede. Então, para o hóspede, isso é muito importante, né? Experiência humana. É a experiência humana. Então, ele vai trazer essa experiência. Ele vai chamar o hóspede para conversar no WhatsApp, ele vai ter uma proximidade com esse hóspede. Então, todo esse atendimento é algo que a gente busca muito no nosso franqueado, né? Algo muito importante. E sangue no olho, porque sangue no olho é imprescindível para conseguir tocar uma operação, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, igual o Bill falou. Você vai ter que se preocupar com a lavanderia, você vai ter que se preocupar com o imóvel novo que está entrando, e você vai ter que fazer a implantação desse imóvel ao mesmo tempo. Tua carteira tá lotada de check-in, então você vai ter que fazer o check-in. Hóspede chegando, hóspede saindo, check-in, lavanderia. Então, esse franqueado, ele precisa ter muito sangue no olho para conseguir fazer com que tudo isso aconteça, sabe? Então, Isso é muito importante. Show. Muito legal, mas o tema do nosso episódio aqui é desvendando a sala de máquinas da Cizone, o que está fazendo a Cizone ser a Cizone. Daí, Bill, uma coisa que eu ouço há muito tempo aqui na Cizone é que a gente é uma empresa de tecnologia, e a nossa tecnologia é o que permite todo esse lado humano e fundamental, e talvez o principal valor da nossa marca. Mas agora eu vou querer abordar com vocês dois ali os detalhes um pouco da nossa operação real. E uma coisa que eu percebo, um tema que está sempre deixando a galera ali, não com dúvidas, eu diria, mas curioso, é sobre a nossa precificação dinâmica. As pessoas olham os números da Cizone e falam, tá, como que essa empresa mantém ali essa média de 70%, 80%, mesmo em cidades que são marcadas por alta temporada, né? Por períodos de alta temporada. E quando a gente olha, eu acredito, e vocês me corrijam se estiver errado, que a precificação dinâmica é um dos fatores relevantes. Então, queria entender, em linhas gerais, o que faz essa nossa precificação dinâmica e que valor a gente consegue agregar para o dia a dia do nosso proprietário levando essa solução. E, para começar, pode até começar por esse fim, o que isso também impacta na operação do franqueado. Afinal de contas, anfitriões amadores ou menores, muitas vezes depende dele mesmo ficar sentindo o mercado e vendo o valor que vai colocar ali. Perfeito. Então, Abu, eu acho que se a gente voltar um pouquinho no tempo, né, lá no começo da Cizone, o que a gente já percebeu de dor? Não adianta eu colocar um preço flat, um preço igual o ano todo no imóvel. Isso não faz o menor sentido, né? Eu vou ter... A gente tendo nascido em Florianópolis, que é uma cidade marcada pela temporada, os meus valores de dezembro, de janeiro, de fevereiro precisam ser muito mais altos que os meus valores de maio, de junho, né? Quando eu tenho poucas pessoas na cidade. E eu tenho que, ao mesmo tempo, conseguir garantir que eu vou vender o mais caro possível, né, a cada dia, só que eu vou vender. A diária, ela é um produto perecível, então eu costumo muito comparar isso à feira. O que o feirante tem que ser bom de fazer? Ele não pode chegar no final da feira e tá com o stand cheio, tá lá cheio de banana. Ele tem que ir vendendo as bananas e no finalzinho sobrar poucas bananas
Na feira dele, ele faz a xepa, vende o restante das bananas, certo? Então, se ele vê que tem muita gente passando e ninguém tá levando banana, ele vai lá e desce o preço para que as pessoas comprem a banana. Não tem prejuízo menor do que ele voltar com a banana e com as outras frutas para casa. Exatamente, que ao menos que alguém que tá ouvindo a gente agora tenha uma máquina do tempo, eu não consigo vender a diária de ontem. Então, para poder fazer essa ocupação rodar, eu preciso adaptar os meus preços ao que as pessoas estão dispostas a pagar naquele momento e o que a minha concorrência tá colocando de preço. Isso a gente percebeu lá no começo. E daí lá no começo a gente desenvolveu uma tecnologia própria, que é basicamente um robô que fica monitorando todos os anúncios do Brasil do Airbnb e olhando o calendário e o preço de cada data de todo mundo. E daí, com essa informação, eu consigo dizer, olha, o meu vizinho aqui do lado tá cobrando 250. O vizinho do outro lado tá cobrando 230. Se eu colocar 260 reais, ninguém vai alugar o meu. Porque eu tenho um imóvel exatamente igual do lado cobrando 250 e outro cobrando 230. Então eu vou precisar me posicionar pelo menos no 230. Então, claro, existem N fatores que vão ser levados em consideração, não é só o preço dos concorrentes, mas tendo acesso ao preço de todo mundo, às notas de todo mundo, ao algoritmo de ranqueamento do Airbnb, a todos os fatores que vão levar um anúncio a estar lá na primeira página quando um hóspede buscar Florianópolis dentro do Airbnb, a gente consegue fazer com que esse imóvel ocupe. E ele ocupando, né, a gente consegue maximizar esse faturamento. Então, a gente não vai querer perder vendas, então a gente não quer que o imóvel fique vazio. Então, a gente vai, claro, adaptando os nossos preços. Existe um limite, né? Se não existem hóspedes na cidade, eu não vou conseguir alugar. Mas, por via de regra, eu vou conseguir ter preços muito competitivos numa baixa temporada e preços altos na alta temporada quando eu sei que vai dar 100% de taxa de ocupação na cidade. E daí, com isso, a minha franquia não precisa se preocupar. Porque é muito trabalhoso fazer isso. Já pensou se a franquia mesmo tivesse que ficar consultando dentro do Airbnb ou falando com os outros gestores? E aí, quanto é que vocês estão cobrando? Não, mas hotel X, quanto é que você está cobrando de diária? Para ela poder fazer essa pesquisa batendo de na mercado. Porta do vizinho, viu? Quanto que vocês estão colocando aí no Airbnb hoje? Todos os dias, para poder ajustar os preços de um calendário inteiro, você pensa, 180 datas para frente de 10 imóveis. São 1.800 dias que você tem que definir qual é o preço. É um trabalho gigantesco. Então, além de eu maximizar o faturamento para o proprietário do imóvel e, por consequência, para a franquia, eu maximizo o número de reservas que ela tem, vai maximizar o número de limpezas que ela faz e ela vai ganhar muito mais dinheiro. Bacana. E Yara, você vai trazer as duas visões, tanto do franqueado, que você está ali no dia a dia, mas também do proprietário do imóvel. Daí eu queria usar dois nomes aí que vocês acabaram usando e acho que vale até a gente dar um contexto da Wallet e do Sapron. A Wallet, uma plataforma para o proprietário, para o dono do imóvel, e o Sapron, a plataforma em que o nosso franqueado também tem acesso, e eu acho que isso, Bill, é tecnologia pura, é uma solução na palma da mão, literalmente, para esses dois perfis. Qual é a função e a importância de uma ferramenta tão transparente e tão em tempo real ali para esse proprietário, inicialmente a Wallet, e depois para o franqueado também ter essa plataforma integrado no dia a dia, na operação dele? Sem a plataforma, a gente não conseguiria ter toda a transparência que a gente tem hoje. Então, para o proprietário, ele consegue acompanhar se entrou reserva, qual foi a OTA, né? OTA são as plataformas que a gente anuncia, então qual foi a plataforma, ele consegue acompanhar o nome do hóspede, ele consegue saber qual que é a entrada, qual que é a data de saída. O franqueado, solicitar um bloqueio. Ele consegue até solicitar um bloqueio, porque ele tem a opção de utilizar o imóvel é dele, né? Então, uma das vantagens nossa é que a qualquer momento ele pode bloquear aquele imóvel e utilizar aquele imóvel. Ou até emprestar para alguém o imóvel, vender o imóvel, né? Então, ele tem essa flexibilidade. Então, ele pode bloquear o imóvel a qualquer momento, direto no sistema. Então, no sistema também, o sistema do Sapron é o nosso sistema que o franqueado usa. Ele usa para lançar uma despesa. Então, ele teve uma manutenção do imóvel, ele precisa lançar aquela despesa. Ele lança no nosso sistema e automaticamente o proprietário vai ter visibilidade através do sistema dele. Então, ele consegue lançar uma despesa, lançar um dano.
é um dano que aconteceu com algum hóspede ali durante uma reserva. Então, ele consegue lançar direto no sistema e daí a gente vai tratar esse dano direto com as plataformas, né, com as OTAs. Ele tem, o nosso franqueado, ele usa o sistema para ter visibilidade de quando que tem o check-in, quando que tem o check-out. Ele consegue, para ver o acesso os dados do hóspede. Então, ele consegue ver o nome, telefone, ele consegue buscar todas as informações ali, ele consegue ter acesso às taxas das nossas taxas de limpeza ou taxas extras ali que dentro de uma reserva. Então, ele consegue ter acesso a todas as informações, né? O nosso sistema foi uma forma que a gente encontrou de conseguir expandir esse modelo de negócio para a franquia, né? Legal. E me corrijam novamente se estiver errado, e podem ir sem filtro nenhum. A ideia do Por Dentro da Temporada é, de fato, a gente ter uma conversa franca, mas me parece também que previsibilidade para ambos os perfis, do proprietário e do franqueado, porque eu acho que tanto para quem quer empreender no short stay, quanto para quem quer investir, o proprietário, muito assustadora a ideia de, beleza, o aluguel tradicional eu posso ganhar menos, mas é o valor fixo mês a mês ali. E dar essa ferramenta para ele consegue já começar a ter um planejamento, já consegue se preparar, ter uma ideia de fluxo e etc. Eu estou absolutamente errado. Não, você está correto, Abu. Assim, até se eu fosse pegar aqui no meu Sapron, hoje eu consigo ver no meu imóvel quanto que eu tenho previsto para receber já em setembro de reservas que já foram vendidas lá e que eu já sei que se elas forem mantidas até o final eu vou receber tanto. Então, essa questão do aluguel por temporada, ele dá mais retorno, ele tem um risco um tanto quanto maior do que o aluguel anual. Você vai receber sempre a mesma coisa no aluguel anual, faça chuva ou faça sol, se a gente desconsiderar a inadimplência. Claro que não é algo desprezível no aluguel anual. É uma taxa pequena. Não é pequeno, né? E no aluguel por temporada, cada mês vai ser um valor diferente. Porém, quando a gente fecha o ano, quando a gente pega no agregado de 12 meses, isso se torna um investimento muito mais rentável do que o aluguel anual em muitos locais. E as nossas ferramentas ajudam aquele proprietário. Por exemplo, eu pago o financiamento do meu imóvel com o retorno que eu tenho na Sizone. Então, eu preciso saber lá todo mês quanto que eu vou receber para saber se eu vou precisar completar ou se vai sobrar dinheiro em relação ao financiamento. E mais do que isso, a Sizone paga todas as contas do meu imóvel. Então, eu nunca paguei uma fatura de energia elétrica do meu imóvel, eu nunca paguei uma fatura de condomínio. Tudo isso está dentro do serviço da Sizone, e daí eu só fico cuidando porque esse dinheiro cai direto na minha conta da Caixa, onde tem o débito automático do financiamento. Então, quando sobra dinheiro, o dinheiro sobra lá na Caixa, e ele vai complementando todo mês, e assim eu nunca tive que tirar dinheiro do bolso para pagar uma parcela de financiamento sequer. E ter essa visibilidade a nível de sistema já meses para frente... Sim. É já te prepara, inclusive. E para a franquia, para pagar as contas do mês, ela consegue saber. Ela não pode no dia a dia estar preocupada com quanto ela vai receber, ter que fazer a conta da porcentagem de todas as reservas e planilha e tal. Ali, acessando o sistema, ela consegue saber, olha, no final desse mês eu vou receber aqui 80 mil reais, 90 mil reais para pagar todas as despesas da empresa, fazer fechamento da folha e o quanto vai ser no meu Polabore. Boa, bacana. Então, se a tecnologia é o motor... Quem está na linha de frente é o nosso franqueado, Exato. Yara. E daí eu queria entrar rapidamente no processo ali do match. Eu acho que é um match entre a marca e o franqueado. A Sizone está no mercado, vai apresentar as credenciais dela e o franqueado também vai falar, olha, eu conheço aqui, eu tenho essa experiência com o mercado. Queria entender, então, qual que é o perfil deste franqueado. Quando que a Sizone chama a atenção ali da Sizone e fala, é esse cara que a gente quer. Até pra gente, quem tá em casa, falar, olha, eu gostei da Sizone e eles vão gostar de mim, com certeza. O nosso investimento hoje é um investimento baixo, né, comparado às franquias do mercado. Então, o nosso perfil é alguém que tá, eu costumo dizer, alguém que tá saindo do CLT, não quer mais prestar contas e, na verdade, quer ter seu negócio próprio.
e quer ser empreendedor também, porque ele não só ganha a comissão ali, né, das reservas, mas ele tem outras possibilidades também dentro do ecossistema da Cizone. Então, o nosso franqueado, ele também pode nos indicar imóveis, né? Então, ele também traz imóveis para a carteira. Eu costumo dizer que é importantíssimo que o franqueado tenha bons relacionamentos na cidade, tanto com os proprietários, porque eles fazem um relacionamento dia a dia com os proprietários. E proprietário satisfeito traz novos outros proprietários satisfeitos, porque isso é muito importante ali para a operação. Então, no dia a dia, ele tem novas possibilidades também junto com a Cizone. A gente tem os nossos empreendimentos, os spots, né, para o Brasil todo. Então, o franqueado, ele tá junto desse ecossistema também. Ele pode vender um spot, ele pode indicar imóvel, ele pode vender um serviço também na cidade dele. Então, ele consegue aumentar essa gama. Então, o nosso perfil de franqueado, né, que foi sua pergunta, é alguém que queira empreender e seja muito comunicativo, porque ele vai precisar fazer bons relacionamentos ali na cidade. Então, o que a gente está buscando são pessoas que queiram empreender e meter a mão na massa. Meter a mão na massa, né? Que são, e tem visão de negócio. Tem visão de negócio, mas meter a mão na massa é algo muito importante aí para nossa operação. Eu costumo dizer que, assim, se você tá pensando em abrir um carrinho de cachorro-quente, você é o franqueado ideal. Porque você já tá disposto a conseguir trabalhar de noite, de madrugada e final de semana, porque normalmente o nosso maior fluxo de hóspedes é quando? É sexta-feira à noite, gente. É quando o franqueado tem que estar ali à disposição, tem que estar resolvendo problema. É final de semana, é feriado, é carnaval, é réveillon, é Natal. Tá? E a nossa franquia custa menos do que um carrinho de cachorro-quente. Tá? E você vai ser responsável pela maior parte do desempenho dela. Sim. Não é um negócio que você precisa contratar 20, 30 pessoas para fazer acontecer. No começo da franquia, a gente tem vários exemplos de franqueados que tocaram sozinhos, inclusive neste podcast, deixa eu te já fazer propaganda, então spoilers. Se você não ouviu, ouça, porque vamos ter boas histórias aqui. Então, a pessoa opera sozinha no começo, e ela consegue tirar um dinheiro muito bom. Então, a franquia da Cizone vai te dar mais dinheiro do que o carrinho de cachorro-quente, vai te dar o mesmo trabalho e vai custar menos. Não tem erro. E um payback de 6 meses a 1 ano, que é algo que bem incrível para o mercado. Legal. Pessoal, o tempo tá quase acabando, mas eu não posso deixar de falar uma coisa com vocês. Cizone é o que a gente chama da maior e mais bem avaliada gestora profissional de aluguel por temporada. Se é a maior, talvez seja até fácil. O Bill, coitado, fácil sim, né, Bill? Eu e a Yara já chegamos com 1000zinho, ok, mas fala aí dos primeiros. Não, mas mais bem avaliada, a gente sabe que quanto maior, mais difícil. Afinal de contas, essa operação passa a ser descentralizada e etc. Porém, a gente chega neste evento de franquias com uma super novidade do mês anterior, que foi a Cizone se transformar em super host do Airbnb. Para quem não sabe, super host é um selinho especial que atende vários critérios do Airbnb, entre eles manter nota, me ajuda, Yara, acima de 4,8, taxa 100% de resposta, e taxa de cancelamento. De taxa de cancelamento. Boa, então não é qualquer coisa. Pessoal, qual é a importância na visão de vocês deste selo? O que este selo se traduz? Porque o selo em si é muito legal, ponto. Mas como que ele traduz o que a Cizone tem feito em toda a operação e o que os nossos franqueados têm feito? Eu acho que quando a gente começou lá atrás, a gente viu que existia uma certa facilidade, entre aspas, de eu operar 20, 30, 40, 50 imóveis e uma dificuldade imensa de eu operar 200 com a mesma operação. Isso a gente sentiu na pele. A gente era super host com 60 imóveis. Daí a gente perdeu o selo de super host com 200 imóveis e veio a recuperar ele só depois dos 2000. E o segredo está realmente nas franquias. Porque cada franquia individualmente sendo um super host, nós somos um super host. E cada franquia individualmente controla 50, 60... Algumas estão com um pouco a mais de uma centena de imóveis, algumas um pouco menos ali, 30 imóveis. Então, se a gente conseguir com que cada franquia seja um super host, o trabalho de cada uma das franquias é muito menor do que se eu olhar para a massa de 2.000 imóveis. E a gente só consegue ter essa operação descentralizada por causa disso. Sim. Então, a gente literalmente tem painéis, dashboards que a gente olha todos os dias,
onde está segmentado franquia a franquia, qual é a nota daquela franquia, qual é o score daquela franquia, quantos imóveis aquela franquia tem, quantos check-ins ela vai fazer, e a gente consegue olhar para essas operações individualmente. E eu tendo um empreendedor com cabeça de dono lá na ponta, isso facilita toda a minha vida. Boa. A gente olha comentário por comentário, né? Então, isso eu acho que faz a diferença, assim, a gente acompanhar diariamente e a gente dá feedback para os franqueados, né? Diariamente também, tentando trazer essas melhorias para a operação dele, dizendo o que está dando certo, o que está dando errado, que eu acho que isso faz com que a gente consiga alcançar esse resultado final como em conjunto, né? Que é um resultado do conjunto, não é um resultado de uma franquia, Sim. Não é um resultado só da Cizone, esse resultado hoje nós temos mais de 90 franquias, né, espalhadas por todo o Brasil. Então, esse acompanhamento e esse detalhe faz com que a gente consiga atingir esse resultado. E aí, depois, o desafio agora é manter. Mas é interessante, de fato, pessoal, ouvi-los falando disso, porque é entender que uma operação gigante como a da Cizone é feita de pequenas operações, é feita de dia a dia mesmo. Eu acho que esse episódio aqui é muito especial por conta disso. É óbvio que vai ser muito bacana a gente estar sendo aqui, ouvir os franqueados, ouvir quem está ali de fato vivendo, mas também ouvi-los por conta disso. A Cizone tem números impressionantes, mas ela trata uma operação a operação, check-in a check-in. Isso é muito bacana e talvez a gente tenha conseguido hoje começar a entender o sucesso e o Superhost. Eu não tenho nem palavras para agradecê-los. Essa aula aqui poderia ficar mais 3, 4 horas conversando, porque vocês com certeza têm muito a nos contar ali do dia a dia e parabéns pelo Superhost, parabéns por todo esse sucesso. E com isso chegamos ao fim deste episódio mais que especial do Por Dentro da Temporada, o podcast da Cizone, que convida você a entrar na toda a nossa operação de dia a dia do aluguel por temporada. Antes de encerrar, preciso novamente falar dos nossos patrocinadores que permitiram o Cizone Conecta Franquias acontecer esse ano, a Matinale, Mog, Magiki, Stays e a Easy Cover. E a você um convite muito especial. Siga a gente nas nossas plataformas, redes sociais, @Destino Cizone. Lá tem muito conteúdo, tá bem legal, sobre aluguel por temporada e a gente se vê na próxima. Até lá. Tchau.